Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos trabalhar aqui algumas operações básicas com índices, né? Então, a gente já viu mais ou menos como manipular esses índices de forma a trabalhá-los na mesma posição em relação a se eles são covariantes ou contravariantes, ou seja, índices superiores ou inferiores. E agora a gente vai aprender a manipular operações matemáticas de maneira consistente, num exemplo que não é muito habitual, né? Geralmente a gente usa o espaço R4, né, na relatividade restrita, usando a métrica de Minkowski. Mas para a gente não confundir as coisas, eu vou fazer um exemplo um pouquinho diferente nessas nossas aulas subsequentes. Aqui, dando sequência no nosso curso, a gente vai trabalhar um pouquinho dentro dessa ideia, e aí eu vou explorar todas as possibilidades de manipulações que a gente pode vir a ter. Então, algumas dessas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho de mecânica quântica, um pouquinho de operadores, objetos não comutativos e por aí vai. E aí vocês vão perceber a gama de aplicações possíveis, né, para esse formalismo de você manipular e trabalhar com álgebra indicial. Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai trabalhar algumas notações. Né? Então a primeira notação que a gente vai colocar, eu vou escrever aqui, tá? Vamos fazer aqui. Vou chamar esse cara aqui que a gente vai escrever agora de símbolo. Né? Vamos representar primeiro, vamos representar o determinante das deltas. A gente viu que a contração de dois símbolos de Levi-Civita, na aula de símbolos de Levi-Civita, envolve cálculo de determinante das deltas. Então, determinante das deltas a gente vai representar da seguinte maneira. Então, a gente vai ter, vamos supor que eu tenha a contração do símbolo totalmente antissimétrico, epsilon, de j, k, com um epsilon de k não, l, m, n. Que a gente está tentando relembrar aqui mais ou menos o que a gente viu na nossa primeira aula lá, nossa aula de símbolo totalmente antissimétrico. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o determinante dessa matriz aqui, né? Para quem não lembra, a gente vai ter delta de I embaixo, L em cima, delta de I embaixo, M em cima, delta de I embaixo, N em cima, e seguindo a lógica, a gente vem com J aqui, né? Vamos botar todos os J's logo. E para a gente finalizar, os que tem K aqui embaixo, né? Lembrando que isso aqui é o determinante, então a gente faz uma linha aqui, né? Já vou completar as deltas para a gente continuar aqui nos nossos cálculos. E aqui eu vou botar LMN em todos eles. E aí a gente vai calcular alguns dessas contrações aqui para a gente ver mais ou menos como operar com esses símbolos, né? Que é a parte mais chatinha ali de você manipular expressões matemáticas dentro da relatividade restrita. Ou da relatividade geral. Então, vamos lá. Esse determinante aqui eu não vou escrevê-lo, tá? Mas eu vou representá-lo da seguinte forma, tá? A gente vai representar da seguinte maneira. Delta, um símbolo apenas, com a ordem dos índices em cima e a ordem dos índices embaixo. O pessoal chama isso aqui de antissimetrizador, né? Tem vários nomes para esse símbolo aqui, mas esse símbolo que eu estou introduzindo aqui, ele nada mais é do que a representação do determinante. Então a gente vai calcular alguns desses objetos aqui em alguns exemplos para a gente ver como manipular isso aqui. Então o nosso exemplo número 1 que a gente vai trabalhar para a gente visualizar aqui a aplicação desse formalismo, a gente vai trabalhar num espaço que a gente vai chamar esse espaço de espaço hiperbólico, tá? É, vamos trabalhar aqui com um espaço hiperbólico. Deixa eu só mudar aqui. Espaço hiperbólico. E quais são as características do espaço hiperbólico? As características do espaço hiperbólico são o seguinte. Então a gente vai definir um espaço aqui, tá, gente? Não se preocupe em entender porque que ele é um espaço hiperbólico, nem nada disso. A gente vai ver isso mais para frente. Mas nesse momento, a gente só tem que se preocupar em algumas coisas. Primeira coisa é a dimensionalidade desse espaço, ou seja, a dimensão dele. E segunda coisa, a gente tem que se preocupar também. Deixa eu aumentar a largura aqui do pincel, né? E também a gente tem que se preocupar com como vai ser o produto interno dos elementos desse espaço.
Então, o nosso espaço hiperbólico, ele vai ser um espaço vetorial, tá? Ele vai ser... A gente vai chamar ele de R21. O que isso aqui significa? A gente tem duas coordenadas espaciais e uma coordenada temporal, tá? Então, aqui, geralmente, espaços de Lorentz, né? Você pode ter várias coordenadas que fazem o papel do tempo e várias coordenadas que fazem o papel do espaço. Vou explicar exatamente o que isso significa do ponto de vista da definição do tensor métrico. Tá? E o nosso tensor métrico, eu vou chamar ele aqui de beta, tá? Desse nosso espaço. Beta vai ser o nosso tensor métrico. E esse nosso beta, ele vai ter dois índices, tá? E aí eu vou explicitá-los com índices romanos. E esses índices vão de 0 a 2. A gente vai entender daqui a pouco o que eles significam. E o meu beta, mi, ni, tá? Onde mi e ni, eles pertencem ao intervalo 0, 2, tá? O que isso aqui significa? Mini podem ser, estão nesse conjunto aqui, 0, 1 e 2. Ou seja, eu tenho três índices começando a contar do zero. Então eu tenho o índice 0. Esse índice 0 é essa coordenada aqui, ó, coordenada temporal, tá? Isso aqui são as coordenadas temporais. E eu tenho duas coordenadas espaciais. Então esse aqui é espaço. Beleza, pessoal? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou num espaço R2, onde eu adiciono o tempo como um eixo extra. Então, é como se eu tivesse aqui o espaço R2, x e y, e eu adicionasse o tempo como um eixo adicional aqui. E esse tempo, ele tem uma diferença no tensor métrico. A gente vai ver daqui a pouco ali, quando eu escrever o meu tensor métrico. Mas o ponto-chave do tempo aqui nessa minha representação é que ele vai aparecer com um sinal trocado na hora de definir o produto interno. É assim que a gente trabalha no espaço de Minkowski, né? O espaço de Minkowski, a diferença dele para esse espaço aqui que a gente está analisando é que no espaço de Minkowski, a gente vai ser 3, 1, 3 coordenadas espaciais numa temporal. Aqui a gente está simplesmente trabalhando num hiperboloide, onde o eixo de simetria intermediária do hiperboloide é o tempo, tá? Então, basicamente é isso. E aqui, pessoal, a gente vai ter a seguinte representação, que a gente vai ter o nosso tensor métrico sendo determinado pela diagonal. Vou escrever exatamente o que significa aqui, ó, tá? Pela diagonal menos mais mais. Por que eu estou escrevendo assim? Porque, gente, alguns livros eles vão escrever dessa maneira. Então, esse é o meu espaço hiperbólico, tá? Vamos chamar ele de Hzão. Hzão, tá? Nosso espaço hiperbólico é os reais com duas coordenadas espaciais e uma temporal, com o nosso tensor métrico diagonal menos mais mais, onde μ são os índices que eu estou usando para representar os nossos objetos aqui no nosso espaço. E esses índices eles vão de 0 a 2, onde 0 representa a coordenada temporal e 1 e 2 representa x e y. Tudo bem? É isso aqui que a gente vai fazer. E o que isso aqui significa? Significa o seguinte, quando eu defino o meu tensor métrico, eu nada mais estou definindo do que uma maneira de fazer o produto interno de dois vetores desse meu espaço. Então vamos entender aqui o que o nosso tensor métrico é. Primeira coisa, eu vou escrever o nosso tensor métrico como uma matriz, tá? As componentes dessa matriz a gente vai indexar com μ, e essa matriz vai ser menos 1, 1, 1. É como se fosse a identidade, porém com um sinal trocado na primeira entrada lá em cima, tá? E o que esse meu tensor métrico está dizendo? Suponha que eu tenha um vetor V e um vetor W. Esses dois vetores eles pertencem ao nosso espaço H, que é o nosso espaço hiperbólico, de tal forma que eu quero calcular o produto interno de V com W. Não é isso? Então lembra o que a gente faz? Para a gente calcular o produto interno de V com W, a gente simplesmente faz o seguinte. A gente converte o índice de contravariante para covariante, e depois da conversão do índice de contravariante para covariante, a gente faz a aplicação da forma, pelo teorema de representação de Riesz, no vetor para achar o produto interno. Aqui eu não vou me preocupar com isso. Aqui a única coisa que eu vou me preocupar é o seguinte. Lembra que os índices contravariantes eles estão em cima, né, em geral? Então, essa nossa transformação, esse nosso tensor métrico, ele vai simplesmente descer o índice. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte.
A gente vai ter dois objetos com índices em cima, VMI, WNI, e o nosso beta ele vai descer um desses índices e transformar o nosso índice Mi em Ni, ou o nosso índice Ni em Mi, só que embaixo. Lembrando, esse cara aqui é a nossa métrica, e a métrica ela faz isso, tá? Ela desce o índice, a métrica natural do nosso espaço ambiente aqui que a gente está analisando. Então vamos entender aqui, vamos escrever em componentes para a gente ver exatamente o que está acontecendo. Então vamos supor que esse é o meu vetor V1, esse é o meu vetor V2, e esse é o meu vetor V, minhas componentes, né? Desculpa, gente. Esse é o meu vetor V com componentes V0, V1 e V2, tá, pessoal? Desculpa aqui. E o meu vetor W, ele tem componentes W0, W1 e W2. Pessoal, estou seguindo a convenção do eletromagnetismo, tá? Que o componente temporal começa com 0 e são 3 espaciais, mas como o nosso espaço é bidimensional, a gente não se preocupa com a terceira componente. Quem seria o nosso V ou o nosso W com o índice embaixo? Então vamos escrever esses caras aqui, opa. Só para a gente, deixa eu desfazer aqui. Só para a gente entender mais ou menos como é que é. Então vamos escrever aqui, gente, quem seria a nossa forma que está relacionada com V, né? Então, quem seria o meu VMi beta de Mi Ni? Seria o nosso VNi, com o índice embaixo. Opa, o índice desceu, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando essa matriz pelo vetor linha. Ao multiplicar linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, o que a gente vai ter seria um vetor transposto, porque lembra o índice desce, ele transpõe, onde a primeira entrada ela troca de sinal e as outras se mantêm do mesmo jeito, tá? Então, vetor linha vira matriz coluna. Essa matriz coluna, obviamente, quando ela multiplicar pela matriz linha, a gente vai ter linha coluna, vai multiplicar e a gente vai obter o produto interno, tá? Então, o que seria, por exemplo, V ni ômega ni? É o produto interno. Linha, coluna, você faz a multiplicação, então você multiplica componente por componente e soma. Então, 0 com 0 vai dar menos V0 ômega 0, mais V1 ômega 1, mais V2 ômega 2. Beleza, pessoal? Então, é isso aqui que está acontecendo. Eu desço o sinal do V, eu desço o índice, né, do V, troco o sinal da primeira entrada, porque o nosso tensor métrico está falando isso. Quando eu multiplicar essa matriz vezes esse vetor, a gente vai ter um novo vetor. Esse novo vetor é esse aqui, tá? Com a primeira entrada com o sinal trocado. Só que quando o índice desce, ele deixa de ser linha e passa a ser coluna. E aí, quando ele se torna um vetor coluna, a gente pode multiplicar fazendo o produto interno com um vetor linha. Lembrando que a ação da forma diferencial, no exemplo que a gente analisou, nesse tipo de espaço, a gente simplesmente faz a multiplicação de matriz linha com matriz coluna. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó, para fazer o ômega ni beta de Mi Ni. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar ômega Mi, com índice Mi embaixo. Tudo bem? Isso aqui nada mais vai ser do que menos ômega 0, ômega 1 e ômega 2. Virou coluna. Isso implica que V agora é Mi em cima, porque o V está com Mi em cima aqui, ó. Tá vendo? Então, eu estou fazendo basicamente o que eu estou fazendo. Eu estou contraindo o Mi com Mi para virar o Ni embaixo no V da linha de cima. Contraindo o Ni com o Ni do ômega, do W, né? Com o Ni do beta. Isso vai dar para mim um W com índice embaixo. Esse W com índice embaixo, ele vai ter trocado a variância ali do índice, né? De contravariante para covariante. E aí, ao trocar, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Mi embaixo para contrair com Mi, e aí a gente sabe que índice em cima e embaixo soma, né? Só que a troca de sinal vem justamente quando eu subo ou desço o índice. Então isso aqui vai ser o meu W Mi embaixo, que vai ser a mesma coisa. Então tanto faz, gente, eu descer o V ou descer o V ou W, né?
que vai importar é basicamente a estrutura da operação que eu estou fazendo. Né? Tanto faz eu descer o índice do V ou descer o índice do W. O que importa é o fato de eu calcular o produto interno, ele tem que ser o mesmo, ele não importa quem você represente como uma forma diferencial. Né? Uma forma diferencial não, um covetor. Né? Então, basicamente essa é a ideia. Então, o tensor métrico ele vai descer o índice trocando de sinal neste caso. Poderia ter outro tensor métrico, Felipe, que multiplicasse por uma função, em vez de menos 1 fosse x quadrado? Poderia. E aí existem tensores métricos diferentes, claro que eles não representam espaços planos. Isso aqui a gente vê que é uma representação de um espaço plano, tá? Na relatividade restrita, você vai ver que o tensor de Minkowski, que é o eta mini, ele representa, né, o que seria o espaço plano, né, de Minkowski. E aí, claro, quando você adiciona a curvatura, ele recebe algumas correções, né, algumas funções elas vêm a surgir ali. Mas o ponto-chave é o seguinte, gente, que a forma que você manipula os índices é sempre a mesma, tá? Então, ok, a gente viu aqui o que a gente pode fazer para subir ou descer o índice. Agora vamos ver a seguinte operação. Exemplo 2. Vamos tentar calcular isso aqui, ó. Agora as coisas começam a ficar diferentes. E aí eu tenho que explicar para vocês exatamente algumas ideias. No exemplo 2, a gente vai tentar calcular isso aqui, pessoal. Olha só. Epsilon de I, vamos usar índice grego, né? Já está usando. Mi, ni, rho em cima. Epsilon. Rho é sigma, gama, tá? Perceba, pessoal, que agora o negócio ficou meio estranho, né? Olha só. Eu tenho dois índices embaixo, um em cima, os dois contraindo, em cima com em cima, e aí eu tenho dois em cima diferentes e não contraem, então isso aqui vai dar uma complicação gigantesca. Eu vou ter que calcular aquele determinante também, né? Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente vai contrair índices de símbolos de Levi-Civita com a possibilidade de subir e descer esses índices, a gente tem que prestar muita atenção no posicionamento deles e nas nossas definições. Definimos anteriormente que o produto de duas Levi-Civitas, 3 índices embaixo e 3 índices em cima, perceba, quando eu tenho 3 embaixo e 3 em cima, a gente vai ter o determinante das deltas representado por esse símbolo aqui. Beleza? Um detalhe que a gente tem aqui é o seguinte. Nesse nosso espaço aqui, a gente tem que se ater a um único detalhe. Presta atenção. Qual é o determinante do nosso tensor métrico? O determinante é menos 1, né, se você for lembrar disso. E aí presta atenção no seguinte fato. Suponha que eu tenho um epsilon 1, 0, 1, 2 como sendo igual ao meu número 1. Beleza, pessoal? O que eu estou dizendo para vocês? Eu tenho que definir para vocês quem é pelo menos um das permutações do símbolo de Levi-Civita para eu saber qual é o sinal das outras. Então a gente está definindo dessa forma. Só que presta atenção nesse seguinte fato. Se eu pego o epsilon e subo um índice, o 0, se eu quiser subir ele, escrever ele com o índice em cima, eu tenho que botar aqui na frente um beta de 0, 0. Por quê? Presta atenção. O beta 0, 0, ele vai descer esse índice 0 para baixo. Então ele vai produzir, ó. Deixa eu só escrever aqui, ó. Ele é o epsilon 0, 1. Já vou escrever direto. 0, 0, beta 1, 1. Deixa eu escrever aqui, depois eu puxo para trás. Beta 2, 2. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Só para a gente entender. Deixa eu fazer o laço aqui. Puxar mais para cá. Beleza. Vamos lá, vamos entender aqui o que a gente vai fazer aqui de operação. Quando eu quero subir o índice ou descer o índice, eu tenho que usar o meu tensor métrico. Então perceba, eu estou definindo o epsilon com 3 índices embaixo, como mais um, como a gente já fez
a permutação cíclica, né? 0, 1, 2. Lembrando, gente, o 0 é o nosso primeiro número. Então, 0, 1, 2, permutação cíclica, positivo, permutação anticíclica. Ou seja, se eu trocar ali a ordem de algum deles, um número par de vezes, eu vou ter menos 1, né? Pela nossa definição do símbolo de Levi-Tivita. O ponto-chave aqui é o seguinte: eu tenho agora a missão de subir esses três índices. Então, perceba, se eu quiser subir um índice, eu tenho que botar uma beta de 0, 0, com os dois zeros embaixo, para subir o zero, né? Porque esse zero vai ser puxado para baixo pela beta e vai virar esse cara aqui, ó. Então, eu escrevo explicitamente essa beta para eu entender que essa beta puxa o índice para baixo e vale a igualdade. Assim como essa beta, o 1 vai puxar o 1 para baixo, vai contrair 1 com 1 e vai puxar para baixo, 1 vem para baixo e fica 0, 1 embaixo. E o 2 aqui em cima vai ser puxado para baixo pela beta de 2, 2, que também está seguindo a ordem aqui da nossa definição. Só que perceba, beta de 0, 0, ela é menos 1. Beta de 1 é 1. Beta de 2, 2 é 1. Menos 1 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então o que eu tenho é o seguinte, que o epsilon de 0, 1, 2 é igual a 1. Que ele vai ser igual a menos 1 vezes o epsilon de 0, 1, 2 com o índice em cima. Ou seja, o que está te dizendo é o seguinte, se o epsilon de 0, 1, 2 nessa ordem com índice embaixo é igual a 1, o epsilon de 0, 1, 2 com índice em cima, ele é menos 1. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte, quando a gente tem um espaço plano com a métrica plana, onde todos os sinais são iguais, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente estava analisando a nossa métrica na aula passada, a métrica ela simplesmente fazia o produto interno, eu não tinha que me preocupar com troca de sinal no símbolo de Levi-Tivita. Aqui eu já tenho, porque se eu escrevo ele com o índice em cima ou se eu escrevo ele com o índice embaixo, existe uma troca de sinal. E essa troca de sinal é muito importante. Por quê? Porque ela vai fazer com que aconteça esse seguinte fato aqui, ó, que o epsilon de... vou escrever aqui com índices alfa, beta, gama e epsilon de sigma, rho, mi, ele vai ser menos, porque lembra, pessoal, a gente sabe calcular o determinante quando está todo mundo embaixo. Se eu quiser puxar esses três índices para baixo para calcular o determinante com todo mundo embaixo, como a gente já vinha fazendo anteriormente, lá na nossa primeira aula, que a gente não se preocupou se o índice estava em cima ou estava embaixo, a gente simplesmente calculou o determinante. Aqui, neste caso, vai ser menos o determinante das deltas, alfa, beta, gama, sigma, rho, mi. Por que eu escrevi com esses índices? Só para você entender que essa regra aqui ela vale para qualquer conjunto de índices. No nosso caso, a gente vai analisar essa regra só com os índices do problema, do exemplo 2, tá? Mas o que diferenciou esse caso aqui que está de azul do nosso caso lá em cima que eu falei no começo da aula, que a contração dos índices do símbolo de Levi-Tivita, quando não tem contração, a gente simplesmente escreve com o índice em cima e índice embaixo. A gente tem isso aqui. Aqui, pessoal, a gente não está se preocupando ainda com quem é o nosso tensor métrico que sobe ou desce o índice. Neste caso aqui, ó, eu vou escrever ele diretamente, a gente está assumindo que o nosso tensor métrico, ele é simplesmente, vamos chamar M de métrica, ele é simplesmente, M de J, a matriz 1, 1, 1, a identidade. Então aqui a gente não tem que se preocupar com troca de sinal. Aqui a gente não se preocupa, que foi o que a gente viu nas aulas anteriores. Só escrevi em cima e embaixo para a gente entender que as deltas são transformações lineares no espaço e ela não muda o vetor, ela só troca o índice, só troca a numeração do índice. Já aqui embaixo o sinal trocou, por quê, gente? Porque a nossa métrica não é mais a métrica identidade, não é mais a métrica plana 1, 1, 1. Agora ela tem um sinal trocado e por isso, como eu desço três índices, sempre vai ter um negativo e dois positivos, menos mais com mais dá menos, e esse menos faz com que exista essa diferença de sinal. Levando em consideração essa diferença de sinal, agora a gente pode calcular o nosso caso, que eu vou circular aqui com um amarelinho, tá? Que é o que a gente quer calcular do exemplo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o exemplo aqui, tá?
Então, calculando nosso exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, pessoal. Eu preciso ter um cara com 3 índices em cima e um cara com 3 índices embaixo, né? Porque a gente já sabe que quando tem um cara com 3 índices em cima e um cara com 3 índices embaixo, a gente simplesmente faz o quê? A gente simplesmente aplica o determinante e trabalha com o resto que sobrar. Então, vamos descer o ρ aqui desse lado, não é mais fácil descer esse ρ e subir esse ρ aqui. Quando eu descer esse ρ e subir aquele ρ, a gente vai simplesmente trocar a posição de um com o outro, né? E aí, ao subir e descer o ρ, a gente faz simplesmente a contração e vê o que vai acontecer, tá? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou descer o ρ. Como é que eu desço um índice, gente? Repito os dois primeiros. Para descer esse, eu desço com outro índice, chamar de beta. Beta não, vamos chamar de outro índice. Alfa, tudo bem? E quem é o cara que eu uso para subir o índice? O beta, alfa, ρ. O que esse cara faz? Esse aqui não é o tensor métrico com índices em cima. A gente chama esse cara do inverso da métrica. Então, se a métrica é beta mini, o inverso da métrica é beta mini com os índices em cima. Esse cara é o inverso. A gente sobe os dois índices. E por que qual é a propriedade do inverso? Beta mini com beta nis rho. Isso aqui tem que dar a identidade. Quem é a identidade? Vou contrair ni com ni, fica mi, rho, sobe os dois índices. Isso aqui é a representação da identidade. Tudo bem? Então eu subo um índice, desço o outro, me dá a identidade. Beleza, pessoal? Então isso aqui é o que eu tenho que prestar atenção. Se eu quero representar o índice na posição que ele não está, se eu quero subir ou descer ele, simplesmente eu escrevo uso um índice mudo, introduzo um novo índice que contrai, de maneira que ao contrair eu subo o índice, porque alfa com alfa, lembra quando contrai aqui com o tensor métrico? Quando contrai, alfa corta com alfa e fica o ρ no lugar do alfa e o ρ vem para cima. É isso aqui que o tensor métrico faz, beleza? Então isso aqui é basicamente a operação que eu tenho que fazer para descer esse índice aqui, ó, tá? Desci o índice. E para subir o outro índice, o que eu faço, pessoal? Faço a mesma coisa, só que agora eu vou usar outro símbolo. Então, se eu usei o alfa para representar aqui, eu vou usar outra letra grega, vou usar o lambda, por exemplo. E aí, lambda, rho, gama. E aqui, gente, eu vou ter que usar outro beta, só que perceba, eu não tenho que descer esse rho, então, esse lambda, né? Transformando ele em rho, para ficar igualdade. Então, eu escrevo um beta de lambda rho, porque eu sei que esse lambda, quando contrair com o índice do tensor métrico, ele vai ser transformado num rho, e ele vai ser transformado no ρ embaixo, porque o tensor métrico ele desce o índice. Então você corta os índices e bota o ρ embaixo, que é o que sobra. Essa é a operação que você faz. Então o que é isso aqui? Isso aqui é igual a isso aqui, gente. É a operação que a gente queria calcular no começo do exercício. Tá? Beleza? E aí, pessoal, aqui fica muito simples, né? Agora que a gente tem os betas, eu vou reorganizar esses caras e aí olha só o que vai aparecer. Né? Deixa eu descer um pouquinho a página aqui para a gente finalizar, tá? Descer um pouquinho aqui para a gente finalizar. E aí, pessoal, o beta com o beta, a gente vai ver agora o que vai acontecer e eu vou escrever os épsilons aqui. Então, eu vou ter épsilon de mi, ni, alfa, épsilon de lambda, sigma, gama, beta, alfa, rho, beta, lambda, rho. Beleza, pessoal? O ponto é o seguinte, como o beta ele só tem 0, 0, 1, 1 e 2, 2, ele só tem os elementos da diagonal, eu posso trocar de ordem esses dois, ou seja, eu posso transpor essa matriz aqui, né? Eu posso trocar a ordem deles, então vai ficar rho lambda. E aqui, gente, nada mais é do que a nossa construção que define a multiplicação de uma matriz pela inversa dela. Contrai o ρ com o ρ, sobra a delta, que é a identidade de alfa lambda. Né? Então, essa é a operação aqui que a gente vai fazer. Ó. Então, vai ficar epsilon de mi, ni, alfa, epsilon
de lambda sigma. Já vou escrever isso aqui do jeito que a gente viu anteriormente, né? Isso aqui é menos o determinante. O determinante eu vou representar como? Vou representar como uma delta com vários índices. E aí eu vou ensinar para vocês como fazer operações rápidas com isso aqui, tá? Vezes uma outra delta, essa delta é só uma delta única, uma delta individual, de alfa em cima e lambda embaixo. Beleza, pessoal? E agora como é que eu calculo esse determinante? Agora eu vou dar para vocês uma maneira rápida e eficiente de você calcular esse tipo de operação, tá? Eu vou mover isso aqui para cá e eu vou começar fazendo essa operação de uma maneira rápida. Primeira coisa, eu vou pegar essa delta e deixar do lado de fora. Delta de lambda alfa. E aí, gente, com um sinal de menos na frente, e aqui eu vou começar a operar esse cara aqui, ó. Eu tirei o menos em evidência, eu tirei o delta de alfa lambda em evidência. E aí, como é que eu vou operar esse cara? Eu vou aplicar o determinante aqui por cofatores. Gente, isso aqui é simplesmente... você pode aplicar o método de Laplace, você pode fazer de qualquer maneira aqui. Que eu vou ensinar para vocês como é que você vai fazer de uma maneira rápida. Então, como é que você faz isso aqui de uma maneira rápida? Dá para fazer até de cabeça. Pega primeiro, fixa o índice de cima. Um dos índices de cima, o lambda. Então, eu vou fazer primeiro, eu vou pegar o lambda e distribuir nesses três aqui, ó. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter delta de lambda mi vezes o determinante do que sobra. Mas quem é o determinante do que sobra? Delta. Na ordem, gente. Sigma, gama. Eu não peguei o mi, então sobra ni, alfa. Isso aqui é um determinante. A gente vai escrever ele daqui a pouco. Menos, sempre trocando de sinal. Primeiro positivo, segundo negativo. Delta. O lambda eu fixei, eu vou pegar o segundo agora. Agora eu vou pegar o ni. Então, lambda, ni. E aí sobrou quem, gente? Se eu peguei o ni, vai ficar sigma, gama, mi, alfa. Vai ficar o determinante dessa matriz de deltas. Delta de sigma, gama, mi, alfa. Lembre-se, gente, sempre que eu escrever assim, eu estou representando um determinante de deltas, que nem aquele lá que a gente escreveu lá em cima, que nem o que a gente viu na aula de símbolo de Levi-Civita. Mas, troca de sinal quando você pula o índice. De um índice para o outro, você troca de sinal. Então, ó, agora eu vou pegar delta, isso aqui é simplesmente a matriz de identidade, né, com esses dois índices, lambda alfa, e aqui eu vou multiplicar pelo determinante do que sobra. Gente, isso aqui é uma maneira, basicamente método de Laplace, se eu não me engano, de calcular determinante de matriz. Então aqui vai ficar sigma, gama, e aqui vai ficar o quê, gente? Eu não peguei o alfa, vai ficar mini. Beleza? E aí eu vou vou simplesmente abrir cada um desses termos, tá? Então agora a gente vai simplesmente abrir aqui cada um deles, tá? Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Menos delta de alfa lambda, abro parênteses, delta de lambda mi. E aqui, pessoal, vou fazer colchete aqui, só para diferenciar. E aqui, gente, é o determinante que sobra. Quem é o determinante? Como é que a gente calcula o determinante? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, menos cruzado, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, né? E depois a gente cruza com o sinal trocado. Então vai ficar delta de sigma ni, delta de gama alfa, menos delta de... Agora a gente faz cruzado. Sigma alfa, delta de gama ni. Beleza, pessoal? É assim que a gente faz. Esse determina, lembrando, pessoal, quando você pega dois índices na ordem certa, o sinal é igual. Se você troca a ordem, se você cruza, você troca o sinal uma vez. Se você cruza duas vezes, você troca o sinal duas vezes, que volta a ser o que era antes. Por isso que quando eu pulo 2 aqui, ó, esse sinal aqui é mais, porque é como se eu pegasse o lambda e pulasse para o alfa, então eu fiz duas permutações, tá, pessoal? Só para ficar claro aqui a operação que está sendo feita, tá? Menos delta de lambda ni, vamos fazer agora esse determinante, primeiro com primeiro, segundo com segundo, delta de sigma mi, delta de gama alfa, menos delta de mi gama, delta de sigma alfa. Então, peguei primeiro com primeiro, segundo com segundo, menos primeiro com segundo, segundo com primeiro. Beleza, pessoal? Aqui é para ser colchete. Só para ficar claro.
Diferencial. E para a gente finalizar aqui, mais o último termo, delta de alfa lambda, que é o que sobra, cochete, determinante. Primeiro com primeiro, sigma mi. Segundo com segundo, gama ni. Estão vendo? Menos primeiro com segundo, vezes segundo com primeiro. Beleza, pessoal? Agora, como é que a gente opera esses caras aqui? Lembrando, tudo isso aqui é matriz de identidade. Basicamente, gente, isso aqui são operações com índices para a gente ver o índice que sobra no final. Tá? Essas operações com índices, gente, elas são bem chatas de fazer, mas você precisa só fazer uma vez na vida para entender o processo e depois você pega numa tabela de fórmulas ou em algum site que calcule automaticamente, você vai saber o que usar, tá? E como usar. Então vamos fazer aqui, vamos terminar aqui. Eu vou chamar esse termo aqui de 1, tá? Esse primeiro termo que eu vou chamar de 1, segundo termo eu vou chamar de 2, terceiro termo eu vou chamar de 3. Vou fazer cada um deles, um de cada vez, separadamente. Então a gente vai começar com o termo de número 1. Nosso termo de número 1, gente, vou fazer ele de azul aqui. Ó. Nosso termo de número 1, ele é o seguinte. Ele vai ser delta. Aí eu já vou fazer a distributiva. Menos delta de alfa lambda. Delta de lambda mi. Que multiplica delta de sigma ni. Delta de gama alfa. Menos delta de sigma alfa. Delta de gama ni. Beleza, pessoal? Esse é o nosso primeiro termo. Vamos fazer aqui. Lambda com lambda contrai. Isso aqui é a multiplicação de duas matrizes de identidade. Vai dar uma nova matriz de identidade nos novos índices. Tá? Lembrando, essa contração aqui vai gerar uma nova delta. Delta com delta dá delta. Se contrair os dois índices, vai sobrar uma nova delta. Delta de alfa ni. Alfa mi. E aí eu vou escrever o primeiro termo. Delta de sigma ni. Delta de gama alfa. Perceba que a gente vai ter outra contração. Mais delta de sigma. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer logo alfa mi, né? Primeiro. Delta de sigma alfa. Delta de gama ni. Isso aqui vai dar o quê, pessoal? Isso aqui vai dar o seguinte. Alfa com alfa contrai. O que nos sobra? Nos sobra gama mi, uma nova delta. Então vai ter delta de gama mi, delta de sigma ni, com sinal de menos, mais, qual delta que eu vou ter agora? Ao contrair aqui, alfa contrai, sobra sigma mi. Então vai ficar delta de sigma mi, delta de gama ni. Beleza? Então isso é o nosso primeiro termo. A gente vai só juntar com os outros dois. Vou tirar o zoom aqui para a gente ver tudo na tela. E aí eu vou escrever o 2 e o 3 embaixo. Para a gente ter tudo certinho aqui embaixo. Vou fazer o 2 de vermelho. Tá? O 2 eu vou fazer de vermelho. Opa. Deixa eu escrever o 2 logo aqui. Que o 2 ele vai ser justamente menos delta de alfa lambda, delta de lambda ni, colchete delta de sigma mi, delta de gama alfa, menos delta. Ah, esse menos com menos virar mais, né? Que é o menos de fora com o menos da frente vai virar mais, né? A gente não pode esquecer, porque tem um menos de fora, com esse menos aqui do termo 2, a gente vai virar mais, né? Vai ficar delta de mi gama, delta de sigma alfa. Tá, o terceiro eu vou pintar de verde. Vou fazer de verde. Vou copiar o terceiro aqui, que a gente já termina ele depois, né? Vou deixar um espacinho aqui para a gente terminar o 2. E já vou copiar o 3, né? O 3 vai ser com menos, vai ser delta de alfa lambda, delta de lambda alfa. Isso aqui vai dar um resultadinho diferente, né? Vai ser legal que a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Delta de lambda alfa. Fazer menorzinho aqui, colchete. E aí a gente vai ter delta de sigma mi, delta de gama ni, menos delta de sigma ni, delta de gama ni. Então a gente vai fazer esses três aqui, né?
Vamos voltar no vermelhinho aqui para a gente calcular esse vermelhinho aqui primeiro. Então vamos calcular esse aqui, ó. Vamos fazer rápido, né? Vai ficar uma delta de alfa ni. Vamos já tentar fazer direto, tá? Para ver se vocês estão bom de conta. Quem quiser fazer passo a passo, faz aí, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Vai ficar um delta de alfa ni, vocês estão vendo? Alfa em cima ni, só que aí esse alfa em cima vai cancelar com esse, vai ficar um ni no lugar desse alfa aqui. Então a primeira coisa que a gente vai ter uma mudança, né? Vai ser delta. O primeiro termo vai ser delta de sigma mi, delta de gama ni, porque, mais uma vez, lambda com lambda vai virar uma nova delta. Qual delta que vai virar? Delta de alfa ni, que é o que sobra. Só que esse alfa contrai com esse outro alfa da segunda delta do primeiro termo, e essa contração vai fazer com que o ni tome o lugar do alfa, e a gente tem esse termo. Beleza, pessoal? É o primeiro termo. Menos o segundo termo, mesma lógica, o alfa está aqui no segundo termo, o sigma está em cima, então a gente repete o primeiro, gama, mi, e no lugar do alfa a gente bota o ni, sigma, ni. Esse aqui é o nosso segundo termo, tá? Pode fazer passo a passo aí, pessoal. Você faz do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente poupar o tempo aqui do vídeo. Quem quiser pausar e tentar sozinho, depois tenta. Vou deixar essa parte aqui em cima porque a gente vai juntar os três termos. Esse aqui tem que prestar um pouco mais de atenção, gente. Tá? Presta atenção aqui, ó. Alfa, alfa, lambda, lambda. Isso aqui vai ficar menos delta, ou de lambda, lambda, ou de alfa, alfa. Alfa, alfa. Vamos escrever alfa, alfa. O que isso aqui significa, cara? Vamos lembrar. Repetição de índice implica soma. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar esses índices. Então, esse delta de alfa, alfa, eu vou escrever aqui em cima. O que ele é? Ele é delta 1, 1, 0, 0, né, no caso. Mais delta 1, 1, mais delta 2, 2. Só que isso aqui é 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Esse termo aqui dá 3. Ele é o traço, tá, pessoal? Da matriz identidade. Então, sempre que eu tiver um tensor ou uma matriz, eu tiver o mesmo índice em cima e o mesmo índice embaixo, contra índice, você está calculando o traço desses índices. Beleza, pessoal? Então, quando você tira o traço, você soma os elementos da diagonal. No caso da identidade é 1, 1, 1 mais 1 dá 3. Então, eu não vou nem escrever isso aqui, eu vou botar um 3 aqui no lugar, tá? Então, isso aqui é o traço. Beleza? Índice repetindo em cima e embaixo, soma dá 3. Que multiplica o que sobra aqui dentro. Delta de sigma mi, delta de gama ni, menos delta de sigma ni, delta de gama mi. Agora a gente junta os três. Então, ó, eu tenho esse termo, agora a gente tem que prestar atenção. Vamos botar o menos aqui e o mais aqui, para a gente já ficar certinho. Tá? Olha o que vai acontecer aqui. Presta atenção. Menos delta mi gama. Delta mi gama. Vocês estão vendo aqui, ó? Com menos delta mi gama. Delta sigma ni, delta sigma ni. Delta mi gama, vocês estão vendo aqui, ó? Então, esse mais esse vai dar 2. Então, ó, vamos pegar esses termos aqui, eu vou sublinhá-los aqui. Ó. Esse termo mais esse são iguais. Estão vendo? E os dois estão com um sinal de menos na frente. Então, vocês estão vendo? Os dois estão com sinal de menos. Então, menos 2. Mais 3, por causa do chuveirinho aqui, ó, 3. Tá? Então, vai ficar 3 vezes esse termo. Menos 2 vezes dá esse termo. Então, ou seja, somando, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter delta de quem, pessoal? Delta, mais uma vez, esse termo, menos 2 vezes ele mesmo, vai ser ele. Sigma, ni, delta de gama, mi. Beleza? Vale a mesma coisa para o primeiro. Menos 3 vezes esse termo. Sigma, mi, gama, ni. Sigma, mi, gama, ni positivo. Sigma, mi, gama, ni positivo. Com mais dá 2. Esse mais esse, 2 vezes. Menos 3 vai dar menos 1. Então fica negativo.
delta de mi sigma, delta de gama ni. Tá? Então você vê aqui nesse caso deu o mesmo resultado, que a gente esperaria calcular aquele determinantezinho bonitinho, fofinho. Aí você fala, nossa, Felipe, essa conta toda para chegar no mesmo resultado. Calma. No próximo vídeo a gente vai ver que vai aparecer podem aparecer outros termos, a gente vai ver mais ou menos o que pode acontecer. Tá? Mas vamos escrever aqui. Vamos escrever esse cara aqui, né? Então isso aqui nada mais é do que a nossa contração que a gente tinha. Então vamos escrever a resposta, né? Isso aqui é o final do nosso vídeo, que é o nosso epsilon de mi, ni, rho em cima, rho embaixo, sigma, gama. Mi, ni, sigma, gama. Então deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser epsilon de mi, ni, epsilon, sigma, gama, aqui com rho em cima e aqui com rho embaixo, tá? Então este cara é representado por essas deltas. Beleza, pessoal? Tem como a gente fazer isso aqui de maneira diferente? Tem. A gente vai ver daqui a pouco com outro exemplo. Eu vou trazer outro exemplo para vocês, para a gente ver, por exemplo, o que pode acontecer aqui. Um tensor que eu vou definir na aula seguinte, que a gente vai ter que calcular usando também contrações de símbolos de Levi-Civita. Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para ficar claro nesse primeiro exemplo. Lembrando que esse exemplo já foi um pouco mais puxado. Daqui para frente a gente vai deixar as aulas um pouquinho mais complicadas, mas a gente vai trabalhar as possibilidades aí de operações com índices assim em níveis adequados para quem está pretendendo fazer um curso de relatividade ou um curso até mais avançado em física teórica. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.